boa tarde a todos, aos nossos já velhos conhecidos, que a gente conhece aí das terças-feiras, aos que vêm pela primeira vez, que sejam bem-vindos. Todos vêm aqui por uma escolha, a escolha de procurar algo mais importante na vida, um intuito maior do que os nossos afazeres do dia a dia, do que as nossas obrigações. Então, quando a gente procura algum tipo de espiritualidade, nós já estamos nos abrindo para as lições que nós vamos receber. E a lição de hoje é: tendes medo? E o medo é uma coisa tão presente na vida da gente. Quem não tem medo de alguma coisa? E Mateus fala por parábolas sobre o medo, mas ele fala em vários, no Fonte Viva, o Emmanuel fala: medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, de sofrer, de incompreensão, medo de alegria, até medo da dor, mas medo também da alegria. Então nós vamos ver o que é o medo. O medo nos dá um sentimento, ele tem a parte física nossa. Tá? Os batimentos cardíacos aceleram, nós ficamos todo em alerta, no estado de alerta. Então, é individual. Como cada um encara o medo, é individual. O medo pode ser um trampolim para agir. Então, esse estado de alerta pode nos deixar despertos para olhar em volta e ver as soluções. Como diz assim, eu não vejo problema, vejo soluções. Tem esses que o medo faz isso. Mas tem também aqueles que o medo paralisa. Então, fica com tanto medo que acaba não saindo do lugar. Isso não sair do lugar em vários campos da vida. Nós não temos, às vezes uma pessoa que você fala, puxa, é tão corajosa, aparentemente, quantos medos ocultos essa pessoa tem? Quantos medos de encarar algumas coisas? Então, o que é importante que todos falam para vencer o medo? Primeiro, você tem que entender esse medo. O porquê desse medo? Porque o nosso maior medo do ser humano é do desconhecido. Então, toda vez que você tem aquele medo, você não consegue detectar por que você está com tanto medo, você tem muito menos possibilidade de vencer esse medo. Porque você não sabe o que ele é, como você vai vencer. Então, você compreender o porquê que você chegou a esse estado de medo, por que você... E olha, no Espiritismo tem muita explicação para isso. Nós não vamos entrar agora, que é uma coisa muito profunda isso, porque encara você saber de outras encarnações. Tinha um caso de uma moça que não namorava, não casava, e ela, quando foi fazer aquele estudo de vidas antigas, ela descobriu que ela morreu de parto. Então ela tinha muito medo de chegar a um ponto de casar e de ter filhos, porque ela tinha muito presente aquela encarnação em que ela morreu de parto. Então, às vezes a causa está tão lá longe, mas nós não precisamos chegar tão longe, não. Eu dei durante muito tempo aula aqui de desenvolvimento mediúnico. E aí chegavam, às vezes as pessoas faziam o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, aí chegavam no desenvolvimento. Aí falavam, não, que eu tenho medo. Eu tenho medo dos espíritos, eu tenho medo. E aí eu virei e falava assim, que bom que você tem medo, adoro quem tem medo. Porque quem tem medo é porque viu alguma coisa, é porque sente alguma coisa, é porque tem a sensibilidade para algo mais, além dessa vida que nós conhecemos, que é a manifestação de espíritos. Essa pessoa tem medo porque ela sabe que ela pode acessar isso. Mas nós aqui, quem acha que tem obsessor ou qualquer coisa, pode vir aqui, que espírita não tem que ter medo de obsessor, nem tem que ter medo de espírito. Porque os obsessores nada mais são que espíritos sofredores. E quando você vê uma sessão de desobsessão,
Você vê, e o dirigente conversa e doutrina esse obsessor, você vê que ele é um sofredor, ele está perdido, às vezes ele não sabe que morreu, às vezes ele está ligado àquela pessoa por uma outra encarnação muito antiga, em que ele sofreu algum tipo de violência que essa pessoa fez contra ele, e ele ainda está perseguindo essa pessoa numa perseguição incessante e tola. Porque isso é tão fácil de você perdoar as pessoas e se livrar das pessoas. E às vezes a pessoa, por medo de aparentar fraqueza, não perdoa. Porque se eu vou perdoar, o que eu vou dizer? A pessoa fez isso e eu estou agora falando com ela? E quando o perdoar é um ato de grandeza tão grande, o perdoar é tão maior, deixa a pessoa tão maior, que se todos tivessem essa compreensão, não haveria... Bom, a gente não vai fala em pequeno termo, que é uma pessoa que perdoa o seu irmão, mas e as grandes guerras e tudo isso, nada mais é do que que não saber perdoar em grande estilo. Então, se realmente as nações soubessem perdoar, às vezes a gente fala perdoar e esquecer, às vezes não é esquecer. Perdoar é lembrar aquilo, o que te aconteceu, sem te doer tanto. Quer dizer que você acabou dominando o medo. Que medo? O medo de sofrer. O medo de sofrer novamente. O medo de que aconteça aquilo novamente. Então as pessoas têm ansiedade. Ansiedade é um tipo de medo. E hoje é a doença do século. Todo mundo é ansioso. Mas é ansioso por algo no futuro, que tem medo que aconteça no futuro, e que às vezes nem chega a acontecer, na maioria das vezes eu diria nem chega a acontecer, e todo aquele sofrimento da ansiedade já existiu. Então, o medo, a gente entende que é importante a gente não fugir do medo, como a gente não deve fugir do nosso lado mais negativo, a gente deve tentar compreender, deve tentar trazer esse sentimento que a gente teve mais negativo, trazer para a luz. Então, a escuridão nada mais é que falta de luz. Então, toda vez que a gente tem medo de algo, é porque isso está no escuro. Se clarear e a gente conhecer, se não for desconhecido, esse medo vai passar. Então, uma das coisas importantes realmente para você se livrar desse medo, um é entender o medo, o outro é não fugir desse medo, e o terceiro é conversar. Porque às vezes, quando a gente põe para fora e a gente conversa com um amigo, com uma relação nossa, um nosso querido, ou aqui os orientadores estão sempre dispostos a ouvir vocês. E às vezes quando vocês falam, vocês mesmos vão administrando esse medo. Porque ao ouvir o que vocês estão relatando, vocês param e pensam, puxa, mas eu estou tendo medo disso? Será que eu não consigo vencer? Você mesmo se conscientiza e encara o seu medo. E daqui existem várias ajudas aqui. Depois que vocês passam pela orientação, tem exame espiritual, tem passe misto, tem metafísico, tem muitos trabalhos que ajudam vocês nessa procura de vencer o medo. Então não tenham medo do desconhecido, não tenham medo, principalmente se vocês estão num centro, não tenham medo, às vezes alguns vêm aqui e falam assim, eu estou vendo isso, eu tenho aqui, estou apavorado porque eu vejo vultos, eu vejo isso. Vamos conversar, vamos conhecer a doutrina. Quem conhece a doutrina não tem medo de espírito. Por quê? Porque a gente sabe que os espíritos estão em várias escalas. E como você aciona em determinada sintonia de pensamento, sintonia de sentimento, você aciona esses espíritos obsessivos, você tem também a condição de acessar seres superiores, seres iluminados, que vão sempre te transmitir algo de bom, te transmitir às vezes uma solução para aquilo que vocês no dia a dia não enxergaram ainda. Então, é muito importante encarar o medo, vencer o medo. E claro, sempre tem a terapia que ajuda muito, porque a gente também não vai deixar
de dar valor àquelas pessoas que ensinaram e que são profissionais para nos ouvir, né? Então isso também é importante. Mas se vocês agora, historicamente, forem ver como o medo é tratado na Bíblia, inúmeras vezes. Eu vou ler algumas aqui rapidamente. Isaías: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Josué: não te mandei? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. João é do amor, então. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado na arte do amor. Portanto, quando o medo se levantar, creia que você tem um Deus que é maior do que qualquer dificuldade. Confie nele. Então nós chegamos à conclusão que o medo em si é falta de fé. Porque quando você tem uma fé que Deus é seu amigo, que você foi criado para algo bom, que você está na vida não é para sofrer, que sofrer é uma contingência. Sofrer é algo para te ensinar alguma coisa. E cara, é assim. E fique feliz quando você vê que você não lembre assim de uma doença ou de um problema, dificuldade econômica. Não lembra da dificuldade, lembra de como você foi forte e venceu aquilo. Porque às vezes as pessoas tiveram uma doença, se curaram daquela doença, mas se fixam. Ai, tudo aquilo que eu sofri, eu fiquei assim, eu não saía da cama. Gente, você está andando, vamos agradecer, obrigado, eu venci. Eu estava nessa situação deplorável, mas eu venci. Eu estava nessa dificuldade, mas pouco a pouco eu fui me reerguendo, eu fui começando minha vida profissional de novo. Então sempre vocês têm que se fixar naquelas vitórias que vocês conseguem. Porque aí vocês venceram o medo. E vencendo o medo, vocês tiveram confiança numa força maior. E essa confiança nessa força maior se chama fé. Então quem tem fé sabe que aquilo vai passar. Quem tem fé sabe que mesmo nos piores momentos, nós não estamos sozinhos. Nós temos ao nosso lado sempre quem nós podemos acessar para nos acalmar. E quando nós estamos mais calmos, às vezes a solução daquilo que nos parecia impossível de realizar vem. Então é importante estarmos nesse estado de espírito positivo, de receber essas orientações. Porque às vezes nós falamos, não, eu estou revoltado, não está comigo, não tem nada melhor. Porque realmente nós só estamos pensando por esse lado. Vamos pensar que isso é passageiro. Vamos pensar que nós vamos dar um passo por vez. Mas nós vamos dar um passo para sair dessa situação. E isso é fé. Então, nós temos vários outros muito bonitos aqui para ler. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de tribulação. Isso é um salmo. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nosso refúgio e fortaleza. Fortaleza. Então é isso. Vem o medo, não vamos nos deixar dominar por ele. Vamos analisar. Vamos ser frios nesse sentido. Vamos analisar. Eu estou com medo de perder tudo. Calma. Passo a passo. Tudo é uma coisa muito séria. Ninguém perde tudo. Sempre resta alguma coisa. Sempre é dado algo para você dar o primeiro passo, em qualquer ramo. Pode ser na parte financeira, numa empresa, pode ser num relacionamento, pode ser até na sua vontade de sair da cama. Quantas pessoas hoje, outro mal do século, a depressão. Por quê? Porque a pessoa não vê nenhuma saída. Ela não vê saída nenhuma para a situação dela. Quando, se ela abrisse os olhos, tantos caminhos existem. Inclusive o caminho que mais ajuda, que é o de você ajudar o próximo.
Nem que você não precise, não, eu não preciso mais trabalhar, então não tenho esse ânimo de trabalhar. Eu estou numa idade que para ter um outro relacionamento é custoso, então eu também não vou ter isso. Mas quantas obras voluntárias existem que podem preencher esse momento da sua vida? Então nunca é tarde para começar alguma coisa. E às vezes a gente vê jovens que já jogam a toalha muito cedo. Não façam isso. Por que tantas histórias de quem recomeçou com 60? A Rede Globo é um que sempre se fala. Em toda convenção que você vê, se fala do Roberto Marinho, que começou acho que com 70, 60 ou 70 anos, começou a Rede Globo. Então, os casos estão aí. É diferente, é ser humano como nós somos. Nós somos todos iguais. Se uma pessoa tem a capacidade, nós podemos acessar e chegar nessa capacidade. Então tenham fé, tenham confiança em vocês. E aí vamos para Mateus. Mateus, que é baseado, esse capítulo da Fonte Viva é baseado em Mateus. O Mateus conta parábolas. Primeiro ele conta a parábola de 10 moças virgens que estariam esperando para ser chamadas por umas bodas. E enquanto elas esperavam, 5 delas pegaram e encheram os candeeiros, que a gente chamava, né, de azeite, para se precaver, e se chegasse à noite, elas teriam como enxergar, e as outras 5 não vou fazer nada, não fizeram nada. E foi passando o tempo, chegou a noite, e realmente esse esposo, que nessa época era um esposo para 10 virgens, vocês imaginem que luta que era. Então, ele chegou e pegou as 5 que tinham candeeiro, vamos, porque nós vamos ver o caminho, e entrou. As outras 5 falaram, e nós? Vai comprar o azeite. As outras falaram para elas. Aí elas foram comprar o azeite, demoraram. Quando voltaram, o moço falou, não, agora eu já fiquei com as 5, vocês esqueceram. Então, às vezes, isso é uma parábola que mostra o quê? Quando a gente está paralisado e parado, as coisas vêm para a gente. O príncipe encantado bate na porta, que no meu tempo se dizia que ele batia na porta. Hoje toda moça sabe que não bate, que realmente você tem que sair, você tem que, primeiro, você esperar o que uma pessoa vá te realizar, tanto um homem como uma mulher, vá realizar a ponto de te tirar dessa situação. Não existe isso. A única pessoa que pode nos ajudar somos nós mesmos. E a relação mais completa que existe é aquela que 2 seres realizados se encontram para partilhar, se encontram para um fazer o bem para o outro. Não dessa relação de dependência, em que um depende do outro para ser feliz. Eu dependo, sem você eu me mato. Não existe isso mais. Isso é uma coisa muito antiga. Hoje não, hoje a gente vai se realiza, tantas maneiras de se realizar. Hoje tudo é tão aberto. Então, essa história remonta disso. E outra história, que é onde ele fala, porque ele fala, tem desmedo do talento. Então, essa história dos talentos a gente já ouviu, que um agricultor dá para os seus filhos, sai para uma viagem e distribui 10 talentos, 5 para um filho, e 2 para outro, não, são 8, 5 para um filho, 2 para outro e 1 para outro. O que tem os 5 talentos, fala, puxa, eu estou com 5 talentos, eu vou multiplicar esses talentos para quando meu pai voltar ele ficar feliz que eu vou ter o dobro, e realmente consegue 10 talentos. O que tinha 2 talentos, tinha menos talentos, também foi à luta e conseguiu mais 2 talentos. E o que tinha 1 talento, o medo tomou conta dele. O medo de perder aquele talento que ele tinha. Então o que ele fez? Ele enterrou o talento. Quando o pai chegou, o que tinha 5 para 10, o pai ficou todo feliz. O que tinha 2 para 4, o pai ficou todo feliz. E aquele que tinha 1? Ele falou, dá para o que tem 10, porque você não fez nada, você não merece nada. Então, por aí, a gente vê como é importante. E às vezes a gente fala talentos, quando a gente fala que umas parábolas sempre tem, para a vida atual, tem um significado. Todos nós temos talentos.
Não existe uma pessoa no mundo que não tenha capacidade especial para fazer alguma coisa. Tratem de sair, não ter medo e descobrir os talentos de vocês. Porque o muito importante para realizar é realmente trabalhar o seu talento. Porque cada ser humano tem talento para alguma coisa especial. Especialmente para alguma coisa. Então, essa parábola dos talentos é hoje entendida como realmente não desperdiçar aquilo que você tem de melhor. E multiplicar e ajudar os outros. Então, tem mais uma historinha. Essa historinha, eu vou acabar com essa historinha. Essa historinha é conhecida de vocês. Jesus, Pedro e os apóstolos estavam de um lado, tipo de uma ilha. E eles precisavam atravessar para o continente. Então Jesus falou, eu vou ficar mais um pouco aqui. Pedro, pega os apóstolos, pega esse barco e vai para o continente. E o Pedro foi, Pedro era pescador, a maioria eram pescadores, foram. Só que deu uma tempestade que estava virando o barco, quase virando. E quando eles estavam desesperados, Pedro gritou, Jesus, nos ajude por favor. E de repente ele vê Jesus andando sobre as águas. Então, para ajudá-los. E ele vira para Pedro e fala, Pedro, vem me encontrar. Você também consegue, ande sobre as águas. O Pedro foi olhando para Jesus, foi andando. Quando ele estava no meio do caminho, ele falou, mas e se eu cair? E se eu não sou Jesus? Então ele afundou. Então, Jesus vai, ajuda, a história acaba bem. Mas aí vocês veem que é realmente a falta de fé. O medo vem quando você não acredita naquilo que você está fazendo. Porque se você tem plena confiança, por exemplo, quem tem plena confiança no espiritismo não tem medo de obsessor nem de espírito, ou qualquer tipo de espírito. Então é um conhecimento e é uma fé. É você acreditar naquilo que você sabe. Então é muito importante para vencer o medo, a fé. E tem uma palavra aqui que eu vi, que eu queria ler para vocês. Quer ver? O medo é uma reação, a coragem é uma decisão. Então fiquem com isso. Se o medo faz vocês reagirem, tenham coragem, tomem uma decisão. E essa decisão vai ser sinônimo de que vocês estão exercendo a sua fé. Muito obrigada.